Sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier, reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Essas mensagens são sobre versículos do Novo Testamento. Então, a cada mensagem se refere ao comentário de um versículo do Novo Testamento. Por isso, Gotas do Evangelho. Antes de começarmos a mensagem de hoje, vamos pedir o que pedimos sempre, que os amigos que ainda não se inscreveram no canal do YouTube Videira Espírita, por favor, o façam. Agradecemos sempre e também possam acionar o sininho para serem avisados das novas postagens. E, gostando dos vídeos, os 2 primeiros basta uma vez, mas gostando dos vídeos, a cada vídeo, puder curtir, né, naquela mãozinha que fica assim, puder clicar ali e registra-se então que a pessoa que assistiu gostou do vídeo. Isso faz com que o YouTube aumente a relevância do canal junto a outras pessoas que busquem esse mesmo tipo de conteúdo na plataforma do YouTube. Então nós sempre agradecemos. A mensagem de hoje é a mensagem 79, cujo título é A Cada Um. Vamos ver aqui nesta mensagem, já adiantando um pouco, uma questão relacionada ao equilíbrio. Equilíbrio físico e equilíbrio mental. Havia um tempo onde o que realmente chamava atenção era o equilíbrio físico. O equilíbrio mental, quando acontecia, e vamos lembrar que esse livro foi editado a primeira vez em 1948, há 71 anos, as pessoas eram institucionalizadas, eram colocadas em hospícios, em manicômios, né? Hoje nem se usa mais esses termos. E mesmo assim, hoje em dia, dificilmente, raramente, o doente mental ele vai ser institucionalizado. Hoje em dia, há o esforço que o doente mental continue dentro do seu lar, com a sua família, sob os seus cuidados, por se entender que isso vai ser melhor para ele. E aí, então, nós vamos ver aqui o versículo 10 do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro do Novo Testamento depois dos evangelistas. E Paulo de Tarso, então, diz o seguinte: levanta-te direito sobre os teus pés. Então, ali estava sendo curado alguém que não tinha condições e equilíbrio para assim o fazer. Mas a partir daquele momento, Paulo o exorta dizendo: levanta-te direito sobre os teus pés. Porque já tinha sido, não é? Deus realizava maravilhas através de Paulo. E Paulo curava também. Emmanuel comenta, então, essas palavras de Paulo da seguinte forma: de modo geral, quando encarnados, de modo geral, não é sempre, não é nunca, de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal. A gente sabe que hoje em dia é diferente, não tem como a gente não enxergar também os desequilibrados do psiquismo, não é? Que estão aí, não é? Esse mundo está promovendo esse tipo de transtornos, não é? Que estamos vendo aumentarem, infelizmente. Mas, àquela época, ainda era o que realmente se destacava. Apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos, que são terríveis, defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Então, por mais que hoje nós tenhamos
muito mais condição de perceber que as pessoas, muitas não estão bem, não é? Ainda existem muitas pessoas que nós olhamos e não reconhecemos o problema que elas apresentam e que está dentro delas. Quantas pessoas em depressão que estão a cometer suicídio, isso acontece, e que as famílias, mas ele estava tão bem, ele era tão risonho, não conseguem perceber. Isso acontece. Então, não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito. Muitas vezes, hoje em dia, temos muito mais condições de identificar os que não estão bem também, psiquicamente. Os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Entanto, estaria ali o aparelho visual, apenas as pessoas não teriam condições de usá-lo. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, e aí não existe nenhum tom de desmerecer nós, habitantes do planeta Terra, de forma nenhuma. Apenas a realidade de que nós somos espíritos imperfeitos, habitantes de um mundo de provas e expiações. Sendo assim, o mal, que é a imperfeição, ainda nos domina. Ainda. Então, o que ele diz aqui é simplesmente uma constatação da nossa ainda realidade, de espíritos imperfeitos. Esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude. Raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhe diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestáveis. Então, nós estamos como que, muitas vezes, distraídos de que uma coisa está relacionada à outra. Ora, nós não somos espíritos, o espírito não é a mente. Se a mente está adoecida, o espírito está adoecido. E um espírito adoecido vai adoecer o corpo de alguma forma. Daí, quando Jesus curava, o que ele dizia? Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, ele curava o corpo, mas o corpo era a última expressão do seu desequilíbrio, a última. E aí, essa última expressão era curada, e a pessoa achou que estava curada, mas continua tendo o mesmo padrão de comportamento, o mesmo padrão mental vicioso, que por fim gerou a doença. Então, quando Jesus diz, vá e não peques mais, o que é esse pecado? É ir contra as leis de Deus que estão na nossa consciência. Isso tem um preço. Jesus, quando nos traz o Evangelho, ele já nos traz as leis de Deus de uma forma muito mais entendível do que aqueles 10 mandamentos, que era não faça isso, não faça aquilo. E aí Jesus já traz um Deus Pai, já nos incentiva a desenvolvermos essa relação fraternal entre nós, para tornar-se não mais fácil a nossa transformação, pelo menos menos difícil. Mas hoje em dia nós ainda temos, depois do Evangelho, nós espíritas, a doutrina espírita, que nos coloca informações que os espíritos nos trouxeram, valiosíssimas, que conseguem fazer com que nós entendamos o Evangelho de uma forma como nunca conseguimos anteriormente. E aí sim, a nossa fé, agora fortalecida pelo entendimento que os Espíritos nos trouxeram, e que foi codificado, organizado por Allan Kardec, a nossa fé se encontra muito mais fortalecida para levar adiante o desafio da nossa transformação moral. Cada dia basta o seu mal, então vamos focar, é no dia de hoje. Hoje, eu fico repetindo certas coisas, porque são chave. Nossa transformação precisa ter foco,
porque senão a ansiedade também nos consome. Olha os transtornos, não é? Vamos focar. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Não vamos passar disso. Foco. E o nosso Emmanuel, então, continua falando que nós estamos muitas vezes distraídos, não percebendo a importância que é para nós, espíritos imortais, o equilíbrio mental, o equilíbrio psíquico, que leva a um equilíbrio emocional e que vai levar a um equilíbrio orgânico. Aí alguém pode dizer assim, mas fulano é tão harmonizado e tem uma doença terrível. Sim, mas fulano, ou cicrano, beltrano, seja quem for, ou nós mesmos, temos um passado espiritual. O fato de nós despertarmos, nos arrependermos, querermos melhorar, estarmos efetivamente muito envolvidos mesmo, comprometidos com a melhoria, não rasga as páginas do nosso passado. Continuamos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio do passado. Sendo assim, a nossa consciência ainda nos pede o quê? Reparação. Então, muitas situações que acontecem conosco, difíceis, dolorosas, muitas delas ainda são, isso nos colocando aqui, extremamente empenhados na mudança, muitas ainda vêm como ecos do passado, sendo fechados, sendo, enfim, finalizados ou em processo de finalização. Nosso Emmanuel continua dizendo o seguinte: o homem da verdade. Virei a página errada. Desculpa. Virei duas, em vez de uma. Infere-se, pois. Está correto? Infere-se, pois, ou seja, percebe-se então que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar, porque ela transcende a questão corporal orgânica. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos operados no silêncio de seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. Sim, é aquilo que nós dissemos, não é? A maioria, vamos lembrar aqui, quando Jesus cura os 10 leprosos. Tem uma passagem em que 10 leprosos se aproximam de Jesus e ele os cura, os 10. 9 saem a correr, vão-se embora, nem olham para trás. Um dos 10 volta e agradece a Jesus. Nisso está destacada nele uma virtude, a gratidão. Isso mostra o quê? Uma melhoria moral ali naquele espírito. Jesus então olha para ele e diz: mas eu curei 10 e só um volta para agradecer. O que acontece com os outros 9? Não é? Nada mudou. A deficiência moral que gerou a hanseníase, a lepra do passado, não sendo tratada e superada, vai de novo gerar outra vez o quê? A hanseníase, a lepra do passado. Então, o nosso Emmanuel continua dizendo: a cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. E tem algumas curas que Jesus realiza, que ele destaca o valor da fé. Tua fé te curou. Mas ele sempre emendava
vá e não peques mais. Precisamos corrigir os nossos padrões mentais desequilibrados na virtude, porque são esses padrões mentais que desequilibram o nosso emocional e que vão depois desequilibrar o nosso corpo orgânico. Portanto, tudo começa aqui, na casa mental, nos padrões mentais que temos. Então, quando estudamos o Evangelho, estamos colocando na nossa mente novos padrões mentais para contrapor os do passado, que vão continuar chegando no impulso do automático. E aí eu vou ter que desacelerar, porque no impulso do automático eu faço e depois me arrependo. Mas se eu desacelero, eu consigo acompanhar que está vindo o impulso e lá tenho eu o contraponto do novo padrão mental que o Evangelho me oferece. E eu penso, não é isso que eu quero mais. Ai, mas eu ainda queria. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Ai, eu bem queria ir lá dizer uns desaforos, porque a pessoa, ela foi cruel comigo. Mas não me convém. Eu não vou fazer isso. Se eu não estiver bem desacelerada, eu vou lá e vou acabar dizendo que eu não quero. Quer dizer, uma parte minha velha ainda quer, o homem velho. Mas aí eu tenho a parte nova. Mas eu só consigo fazer com que a parte nova realmente se manifeste se eu desacelero. Uma forma boa de desacelerar é não decidir as coisas de pronto. Se possível, podemos falar sobre isso amanhã? Agora eu não posso. Eu posso te ligar amanhã? Podemos marcar para sair amanhã e falar sobre isso? Eu preciso de tempo para elaborar, para não me deixar levar pelo padrão que já está condicionado em mim, na minha mente. Então, para isso eu preciso de um tempo para me fortalecer dentro do padrão que o Evangelho me oferece, e assim poder realmente usar meu livre-arbítrio de uma forma que eu venha a me felicitar com ela e não a me infelicitar com ela. E o nosso Emmanuel continua dizendo: é indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo dos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés. Isso quer dizer buscarmos diariamente o equilíbrio. Se estivermos sobre um pé só, não fica mais difícil ficar equilibrado? Então é importante que nos apoiemos sobre os dois pés, sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Então, primeiro nós temos que nos apoiar muito bem num solo, como a casa, não é? A casa fincada na rocha. Vêm as tempestades e a casa está lá. Asas para, como se fôssemos anjos, não que os anjos tenham asas, é uma ideia, uma figura alegórica, não é? Mas é o que temos, não é, no nosso inconsciente lá coletivo, não é, de que os anjos, é porque eles vão, não é, volitam e conseguem transpor distâncias enormes aqui da crosta e ir a esferas iluminadíssimas. Muito. Mas é lá na parte superior do umbral, não tem nada a ver com umbral. É muito mais em cima, lá, nas esferas mesmo de luz, que nós ainda estamos longe de conhecê-las. Nosso top ainda é o quê? Nosso lar. Nosso lar é uma cidade de residência para espíritos que ainda necessitam reencarnar e que fica no umbral superior, mas fica no umbral. Ok? Vocês estão percebendo que está ficando frio aqui, né? Então,
E aí, aqui já está ficando bem frio. Então, vocês vão me ver bastante com este casaco. Desculpa, não dá para trocar, porque está muito frio. A gente precisa se esquentar. E a gente vem de um lugar quente, né? Então, qualquer friozinho, a gente já está cheio de frio. Eu já fico logo cheio de frio. Muito bem. Então, finalizando e concluindo, na nossa mensagem de hoje é um chamamento do nosso Emmanuel a refletirmos sobre a necessidade de promovermos o nosso equilíbrio. Equilíbrio. O Evangelho nos favorece fortalecermos-nos mentalmente e com essas ideias. Não é fácil, que é aquilo que falamos, não é? Temos a ideia do homem velho, que é a primeira que vai vir, mas temos já o contraponto do Evangelho que vai lembrar, opa, essa não, essa não, essa não. Evitar os impulsos, porque eu preciso de um tempo para captar meu contraponto, porque o ponto vai rápido. O ponto são os padrões antigos que eu já... É revidar, tá na ponta da língua, é aquele olhar mais... Mas no contraponto diz, não, vou suavizar. Não, hoje não, deixar para amanhã. Então eu preciso o quê? Desacelerar. Para que o homem novo, que já sou eu, mas ainda muito frágil, mas já sou eu, tenha condições de ficar levando a melhor, vamos dizer assim, quando chega o homem velho lá, assim, estou dominando a situação, porque vai ser desse jeito. O homem novo vai dizer assim, vou me fortalecer no Senhor e não há de ser desse jeito. Isso eu já estou, vigiai, orai para não cair, dizer em tentação. Tentação são esses padrões antigos do homem velho. Tudo isso é tentação, são as nossas fraquezas. É possível, fácil não é não, mas é possível. A gente só tem que estar o quê? Muito atento e desacelerar. O mundo está muito rápido, mas nós não somos o mundo. Nós só estamos no mundo. E nós temos recursos para desacelerar. Mas os principais recursos a gente vai exercitar aqui. Respirar fundo é um bom recurso. Procurar refletir. Escutamos Emmanuel, vamos ficar lá pensando um pouco. Tudo isso nos ajuda nesse processo de desacelerarmos. Dando-nos chance de estarmos conscientemente trabalhando o nosso progresso moral, espiritual. Muito bem. Vamos orar? Vamos agradecer a nosso Mestre querido e amado. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela nossa encarnação, pelos recursos que recebemos, Senhor, pelo Teu Evangelho em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Abençoa, Jesus, os nossos esforços, a nossa ligação com o nosso anjo guardião. Abençoa este amigo querido, Senhor. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares, os nossos afetos, aqueles que conhecemos que estão doentes, enfraquecidos, mas também aqueles que não conhecemos e também estão doentes e enfraquecidos. Abençoa, enfim, Senhor, a todo o nosso irmão de humanidade, em especial aquele aonde quer que se encontre, que esteja em sofrimento. Abençoa todos nós, querido e amado Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.